Alexandre Padilha. Começou já? Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Alexandre Rocha Santos Padilha. Senhor Padilha, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Dito isso, eu passo a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula Silva, que enrolou o senhor como testemunha. Bom dia, senhor Alexandre Padilha. Bom dia. Senhor Padilha, o senhor poderia objetivamente descrever a sua trajetória profissional e política? Bom dia, eu sou médico formado pela Universidade de Campinas, pela Unicamp. Depois, no final do curso, fiz residência, a gente faz a residência médica, que é a especialização aqui na Universidade de São Paulo, na USP, ligado ao Departamento de Doenças Infecciosas aqui da USP. Depois, terminada a residência, coordenei um núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, na região amazônica, então ficava a maior parte do tempo na região amazônica, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, então também na sede da Organização Mundial de Saúde. Esse foi do período de 98 até mais ou menos 2004. Em 2004, fui chamado para compor a equipe do Ministério da Saúde, o diretor de saúde indígena, trabalhava na região amazônica, pela USP. Depois, em 2005, mais ou menos na metade do ano, acho que junho, julho, agosto, eu fui chamado para compor a equipe do Palácio do Planalto, na Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, que era uma área que foi fortalecida pelo presidente Lula na época de acompanhamento dos governos estaduais e municipais. Nessa época, a Secretaria de Assuntos Federativos já fazia parte, tinha sido uma reformulação em 2005, ela passou a fazer parte do chamado Ministério de Relações Institucionais. Então, foi exatamente nesse período dessa reformulação. Eu fico nessa Secretaria de Assuntos Federativos até 2009, quando em 2009 o presidente Lula me convida para ser ministro das Relações Institucionais, nesse mesmo ministério. Então, 2009, 2010, até o final do governo do presidente Lula, fiquei junto com ele até o final do governo. E aí, em janeiro de 2011, quando começa o novo governo, a presidenta Dilma me convidou para ser ministro da Saúde. Fui ministro da Saúde de 2011 até fevereiro de 2014. Em fevereiro de 2014, eu me desincompatibilizo, saio do Ministério da Saúde fui indicado candidato a governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Estado de São Paulo. Então, teve a campanha. Depois, no final da campanha, volto para a minha atividade profissional, sou professor universitário, atividade médica. Depois o prefeito Haddad, em 2015, me convida para ser secretário de saúde da cidade de São Paulo também, fui até o final de 2016. Agora, em 2017, voltei para a minha atividade profissional na universidade. Certo. Antes de prosseguir, doutor, só um minutinho. Consta aqui no processo que o senhor Alexandre Padilha já prestou um depoimento na ação penal 504.65.12, que também tinha por acusado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No obstante, foi aqui alertado pela Secretaria que esse depoimento não havia sido juntado ainda aos autos. No entanto, considerando até o conteúdo do depoimento, não haveria maiores problemas em nós aproveitarmos o que foi declarado naquela ocasião. Eu indago só se as partes teriam objeção. Não. Sem objeção, Sem objeção. Então fica aproveitada essa prova e eu passo para perguntas complementares então da defesa. Pois não. Senhor ex-presidente. Senhor Padilha, o senhor nessa trajetória, o senhor expôs que desenvolveu por um longo período um trabalho junto ao Palácio do Planalto. Seja antes de se tornar ministro, mas também houve um trabalho anterior à assunção do ministério. O senhor tinha contato frequente com o ex-presidente Lula? Sim. Desde a primeira vez quando eu vou para o Palácio do Planalto, na Secretaria de Assuntos Federativos, eu componho uma área que era uma área ligada
naquele momento passou a ser ligado ao Ministério das Relações Institucionais, Secretaria de Relações Institucionais. No começo do governo era ligado à Casa Civil, então foi uma reformulação feita, quando assumiu inclusive o ministro Jacques Wagner, e era a área de relação direta, permanente à presidência da República como um todo, né, chamados ministérios do Palácio do Planalto, da Casa, e como na Secretaria de Assuntos Federativos a gente acompanhava estados e municípios, então os projetos, o que acontecia, audiências que o presidente ou outros ministros do Palácio do Planalto, a gente ajudava a preparar audiências, viagens, né, as viagens, todas as viagens tinha contato com prefeitos, governadores, então era muito frequente, inclusive, a gente ir para as viagens, ou alguém da minha equipe ir para as viagens, e eu mesmo fui em várias das viagens também pelo país, quando tinha audiências também, preparação, tudo, né, durante todo esse período na Secretaria de Assuntos Federativos. Depois do Ministério das Relações Institucionais, como ministro das Relações Institucionais, a partir de agosto, setembro de 2009, aí a relação é maior ainda, né? Eu, todo dia que estava em Brasília, e o presidente Lula estava em Brasília, eu, o chefe de gabinete dele, que era o Gilberto Carvalho, então, e o ministro Franklin Martins, que era da Secretaria de Comunicação, a gente tinha a missão de estar lá no Palácio do Planalto antes do presidente chegar. Então, o presidente, quando chegava, a gente já o recebia, entrava com ele, fazia um briefing do dia, né? Eu falando um pouco do Congresso, Franklin um pouco da imprensa, perto das questões do Palácio, então tinha um contato permanente. Perfeito. Nesses cargos que o senhor ocupou, principalmente na Secretaria de Assuntos Legislativos e também como ministro, o senhor participava de reuniões frequentes, seja com agentes públicos, seja com agentes privados? Era várias situações, nos agentes públicos, somente governos estaduais, governos municipais, isso já na época da Secretaria de Assuntos Federativos, depois quando virei ministro das Relações Institucionais, aí eram parlamentares, tudo em geral, a imensa maioria dessas audiências, reuniões, eu que participava, algumas delas eu que inclusive preparava, eu estava para preparar, o presidente falava, quero fazer uma reunião com um determinado governo do estado, ou outro ministério pedia isso, algum projeto que estava acontecendo, tudo. Várias vezes também quando eram entidades privadas também a gente participava, e quando eu assumi o Ministério das Relações Institucionais, o Ministério era composto por 3 áreas. Uma área que acompanha os governos estaduais e municipais, que é a Secretaria de Assuntos Federativos. Uma outra que é a área de assuntos parlamentares, que acompanha o Congresso Nacional. E uma outra que foi incorporada ao Ministério já na gestão em 2005, nessa reformulação com o ministro Jacques Wagner, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era formado, foi criado pelo presidente Lula em 2003, formado por empresários, trabalhadores, universitários, exatamente para tratar de temas que possam ser interesse dos trabalhadores, das associações de empresários, da universidade, projeto para o país, tudo. Então eu coordenava isso a partir de quando assumi. Quando eu estava na Secretaria de Assuntos Federativos, eu acompanhava as reuniões do Pleno, estava presente sempre. E quando assumi o Ministério das Relações Institucionais, eu passei a ser o coordenador do SEDES, que era exatamente onde se tratava de questões, o setor automobilístico, por exemplo, que a associação lá queria discutir seus temas, era uma coisa que estava os empresários, estavam os trabalhadores, eventualmente estava a universidade que podia ter algum estudo sobre isso, né? Então acompanhava permanentemente, e a partir dali, várias vezes quando tinha alguma reunião, alguma audiência solicitada ao presidente que envolvia alguma associação empresarial, se ela fizesse parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de algum tema do Conselho, eu ou acompanhava, ou ajudava a preparar, ou algum assessor meu acompanhar. Pois não. E nessas reuniões que o senhor participou juntamente com o ex-presidente Lula, alguma vez o senhor presenciou qualquer ato que pudesse sugerir por parte do ex-presidente uma conduta ilícita? Nunca, nunca. E pelo contrário, assim, o presidente Lula sempre condenava qualquer possibilidade de qualquer ato como esse, tomou medidas para isso, né? Seja medidas de controle, de acompanhamento, reforçou os instrumentos de combate a qualquer conduta ilícita
de agentes públicos, né? Tanto dava autonomia ao Ministério Público, forçou a Polícia Federal, leis, o papel da CGU, né? Nunca, de forma alguma, inclusive sempre reafirmava isso, né? Inclusive criou instâncias onde esses interesses, que podem ser interesses privados, muitos deles legítimos, que fossem tratados como política pública. Um exemplo é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, que era chamado de Conselhão. Ou seja, onde se alguma associação empresarial, né, entidade de trabalhadores rurais querem tratar de algum tema, são interesses da sua organização, interesses privados, tudo, acabava tratando também nessa mesa, que outros estavam, então eram grupos de trabalho formados, convocavam os ministérios, né? Então, nunca seja como ministro, né, do presidente Lula, ou então depois que ele se tornou ex-presidente, eu tive vários contatos com ele, nunca vi qualquer tipo de atitude ilícita ou passar a ideia de permitir qualquer atitude ilícita. Jamais presenciou ou teve conhecimento de qualquer solicitação de vantagem devida? Jamais presenciei, jamais tive qualquer tipo de conhecimento em relação a isso. Jamais teve conhecimento ou jamais presenciou o recebimento de vantagem devida pelo ex-presidente Lula? Jamais presenciei ou tive conhecimento de qualquer recebimento de qualquer tipo de vantagem devida. Pois não. Senhor Padilha, nesta denúncia, o Ministério Público fez uma narrativa e consta aqui na página 15 e 16 da denúncia o seguinte: para se eleger ao cargo de presidente da República e garantir maioria parlamentar, Lula formou um arranjo partidário que marcou a estrutura administrativa federal, que culminou em um esquema criminoso voltado à corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro. Efetivamente, Lula comandou a formação de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos destinado a comprar apoio parlamentar de agentes políticos e partidos, enriquecer ilicitamente os envolvidos e financiar campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. O senhor, com essa vivência, ocupando cargos importantes no governo do ex-presidente Lula, o senhor participou, teve conhecimento de qualquer situação como essa descrita aqui na denúncia pelo Ministério Público? Não, pelo contrário, né? Sobretudo, assim, a partir de 2005 que eu vou para esse ministério, que era o Ministério de Articulação Política, né, que eu estava na Secretaria de Assuntos Federativos, ficava perto do Ministério das Relações Institucionais, eu estava bem próximo de toda a discussão com partidos políticos, com agentes políticos, tanto que ocupavam o espaço público, ou agentes políticos sociais, né? A Secretaria de Assuntos Federativos acabava acompanhando isso e fazia parte do Ministério da Coordenação Política, né? Na reeleição, por exemplo, né, de 2006, o presidente Lula já tinha sido eleito. Na reeleição de 2006, a gente acompanhava muito de perto o processo de construção das alianças, tanto da Aliança Nacional, o que acontecia nas alianças regionais, porque como a gente acompanhava os estados e municípios, os governadores, né, os partidos políticos dos estados comentavam a formação das alianças, a formação da Aliança Nacional, né? A campanha da reeleição também, de sábado e domingo, era muito comum eu acompanhar as viagens do presidente de sábado e domingo nos estados, porque a gente tinha muito conhecimento dos estados, dos projetos, dos investimentos que estavam sendo feitos lá, das mudanças, muita relação com os prefeitos, prefeitas, né, os governadores e governadoras. Os parlamentares acabam tendo relação também, porque os deputados federais são muito ligados a governos municipais ou estaduais. Então, nunca, em nenhum momento, não vou qualificar o que eu acho do que está descrito aí, mas nunca, em nenhum momento, vi qualquer tipo de prática nesse sentido, tanto na formação da coalizão, né, que governa durante o período do governo do presidente Lula, e muito menos para ganhar a eleição, né? O presidente Lula tinha uma popularidade que é reconhecida até hoje em relação aos efeitos, às ações, né? Eu acho que quem fala um negócio desse não sabe o papel que o presidente Lula teve, o que ele representa, a capacidade dele de comunicação com o povo, a liderança que ele é,
né? E a força que tem, a força eleitoral que tem, inegável, não só para se eleger, mas para indicar outros também, né? Eu posso até contar coisa, eu em 2000... Não tem necessidade que o senhor contar, pode ser mais breve nessas sínteses, tá? Pode ir próxima pergunta. Senhor Padilha, o senhor também fez referência anteriormente à participação, à criação, na verdade, e a sua participação no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E também descreveu os objetivos desse conselho, que era, pelo que eu entendi, criar um canal institucional para que empresários, trabalhadores, movimentos sociais, enfim, pudessem levar ao governo suas pretensões e discutir assuntos de interesse público, correto? Exatamente isso. O presidente Lula, quando assume em 2003, tinha uma preocupação muito grande, não só o presidente, mas o conjunto dos partidos, partidos trabalhadores, né? Como você construir no Brasil uma mesa, uma instância de diálogo, de interação, de construção de consensos, inspirado nas experiências europeias, né? A Europa, no pós-guerra, vários países que avançaram no seu estado de bem-estar social constituíram conselhos onde vários representantes da sociedade, das mais variadas classes econômicas, sociais, das regiões, participavam. São os conselhos, tem até a organização de conselhos internacionais, tudo. Então, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é criado, inspirado nessa experiência europeia, criado em 2003, mais de 90 membros, eu não vou lembrar aqui exatamente a quantidade de membros, mas bastante variado, de todas as classes sociais. Em 2013 ele é criado como um ministério próprio, era o Ministério do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Depois, em 2000, o primeiro-ministro foi o Tarso Genro, depois o Jacques Wagner, depois em 2005, quando tem essa reformulação na estrutura do Palácio do Planalto, é criado o Ministério das Relações Institucionais, que aí vem a Secretaria de Assuntos Federativos, a Secretaria de Assuntos do Congresso, né, de Assuntos Parlamentares, e a Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E esse conselho era um espaço de diálogo, de negociação. Então lá se discutia projetos de lei. Então era muito comum, por exemplo, vai ter um projeto de lei importante. Exemplo, né, toda a discussão da PEC da educação, por exemplo, da criação do Fundeb. Então o ministro ia lá, apresentava, se tinha reuniões regulares, 4, 5 reuniões por ano do pleno inteiro, depois vários grupos de trabalho. Então criava um grupo de trabalho de educação, participavam os membros. Então, o papel dessa Secretaria do Conselho era exatamente essa, organizar as reuniões, animar, e o ministro coordenava o Conselho, então passou a coordenar a partir de 2009, e o presidente da República presidiu o Conselho. Então, nos plenos, o presidente da República sempre estava. Então, teve essa preocupação de criar uma instância de diálogo, né? Reconhecendo que na sociedade tem interesses são variados, públicos e privados, e que faz parte, né, de uma instância da nossa República criar uma instância de diálogo desses interesses. Teve isso como preocupação, né? Uma outra que sempre chamando os ministérios da área para acompanhar os temas, né? Não só no conselhão, mas, por exemplo, quando tinha uma audiência específica sobre algum tema que envolvia ministérios, né? Sempre o presidente encaminhava um pouco para os ministérios fazerem análise técnica. Eu vou interromper aqui, senhor Alexandre, embora não quero ser rude aqui, mas pode ser mais sintético nessas respostas. Não tem uma ligação direta aí com os fatos. Talvez o doutor pudesse fazer perguntas mais específicas. Eu estou fazendo, excelente. Na verdade, sim, eu até li um trecho aqui da denúncia para contextualizar as minhas perguntas, e eu vejo muita pertinência nas questões que estão sendo apresentadas pelo ex-ministro Padilha. Então eu pediria... vejo, porque não tem nenhum questionamento sobre... Tem algum questionamento sobre o Conselho de Desenvolvimento? Não, Excelência. Inclusive, o senhor Vossa Excelência aproveitou a prova da última audiência. Eu acredito que nós estamos aqui perdendo um pouco de tempo, com todo respeito à parte contrária. Pode perguntas mais específicas? Então, eu gostaria só de enfatizar que a prova da defesa jamais pode ser encarada com perda de tempo. Me parece absolutamente inusitado isso. Então, eu vou seguir com as perguntas, e se tiver algo que Vossa Excelência queira indeferir, Vossa Excelência fique à vontade. Talvez o doutor pudesse ser mais objetivo apenas, para poupar o tempo do juiz e de todos os outros advogados. Sim, eu vou continuar as minhas perguntas. Como eu disse aqui, então, doutor? Que foi criado de forma inusitada um contexto. Então, o contexto está sendo agora tratado pela defesa.
Então, eu vou fazer as perguntas Doutor, só uma questão. sobre o contexto. Não foi aproveitada a prova? Essas perguntas são inéditas? São inéditas. Se Vossa Excelência localizar... Estou questionando, porque não estava nos autos. São inéditas. Então, eu concordei com o aproveitamento. Agora eu estou fazendo perguntas que não foram feitas anteriormente. Ganhamos tempo. Senhor Padilha, essas reuniões que o senhor mencionou, com a participação de empresários, trabalhadores, enfim, e outros representantes da sociedade, eram reuniões transparentes? Havia registro de reuniões? Como era feito esse contato, essa discussão? O senhor pode responder sinteticamente, viu, senhor Alexandre? Todas absolutamente transparentes. Tem registro, várias delas têm acompanhamento da imprensa, seja do pleno, onde todos os representantes estavam, que é 3 a 4 vezes por ano, seja dos grupos temáticos. Às vezes a imprensa não acompanhava um grupo temático, não tinha interesse, mas tem registro das reuniões, são reuniões públicas e sempre com interesses contraditórios, né? Uma característica do Conselho era isso. Era uma mesa onde interesses contraditórios apareciam, sempre. Inclusive as reuniões nos estados. Em 2010, 2009, eu assumi o Conselho, né, o Ministério da Coordenação Política. 2010, no primeiro semestre, a gente fez debates em vários estados. Também nas reuniões dos estados, a imprensa acompanhava, reuniões absolutamente públicas, essa do chamado Conselhão. Pois não. Partindo para um outro tema, alguma vez o senhor presenciou ou teve conhecimento de qualquer ato do ex-presidente Lula que tivesse por objetivo favorecer interesses das construtoras Odebrecht, OAS ou Chain? Nunca presenciei tanto dessa quanto qualquer outra. Senhor Padilha, mudando mais uma vez de tema, o senhor sabe, tem conhecimento de uma relação entre as famílias Lula da Silva e Bittar? Tenho. Eu, inclusive, conheci a família Bittar antes de conhecer a família Lula Silva. Não sei se o senhor quer que eu conte. Eu queria apenas que o senhor... Não, o juiz já está convencido que tem uma relação entre a família Lula e Bittar. Talvez possa fazer perguntas mais objetivas. Já foram ouvidas várias testemunhas sobre Pois não, era uma relação próxima, o senhor pode só dizer... Não, chegou um momento que era quase a mesma família. Então eu vou contar. Eu conheci a família Não Bittar, precisa contar. O juiz já ouviu várias testemunhas sobre essa questão e acredito que a relação era próxima. Próxima pergunta. Senhor Padilha, o senhor teve conhecimento se o senhor Jacob Bittar, com alguma enfermidade, passou um período no Palácio do Alvorada ou em algum local em Brasília, se recuperando junto com a família Lula da Silva? Tenho esse conhecimento. Eu era ministro na época, então isso aconteceu entre o final de 2009 e ao longo do ano de 2010. Inclusive, teve um episódio, eu tinha ido de viagem com o presidente Lula para uma agenda fora, em outro estado, a gente estava voltando, era um sábado, e o presidente Lula falou assim: Padilha, eu estava separado na época, o presidente falou assim: você não quer almoçar lá em casa? O Jacob está lá. Eu faço questão de ir, conheço o Jacob há muito tempo. Eu estudei na Unicamp. Quando eu estudei na Unicamp, o Calil Bittar, que é um filho mais velho do Jacó, tinha acabado de se formar. Ele fez parte da entidade estudantil TCE da Unicamp, do qual eu fiz parte, então eu conheço o Calil Bittar desde essa época. O Fernando Bittar deve ter a mesma idade que eu tenho, assim, mais ou menos. A gente foi contemporâneo na universidade. Então, senhor Alexandre, mais uma vez, não quero ser delicado, mas o senhor pode responder sinteticamente, certo? Certo. Estou procurando ser sintético. Mais sintético, por gentileza, tá? Então, já respondeu a próxima pergunta. Senhor Padilha, eu estou satisfeito com a sua colaboração, não tenho mais perguntas e devolvo a palavra aqui ao magistrado. Outros defensores têm perguntas? Sem perguntas. Eu tenho, excelência, aqui pela defesa de Fernando Bittar. Boa tarde, senhor Padilha. Boa tarde, não, bom dia. O senhor mencionou que conheceu o Calil Bittar na faculdade, é isso, né? Exatamente isso. Fazer medicina na Unicamp,
parceiro estudantil do Diretório Central dos Estudantes. O Calil tinha sido o diretor do diretório. Naquela época, o pai dele, o senhor Jacó, tinha acabado de ser eleito prefeito. Em 89, Calil Bittar era do PT, acompanhava a juventude, então a gente era muito próximo, assim, acompanhava muito, conheci nessa época. O senhor já chegou aí ao sítio de Atibaia junto com o Calil Bittar? Já. Inclusive, as vezes que eu fui ao sítio, eu devo ter ido 2 a 3 vezes ao sítio, isso no ano de 2013, todas as vezes que eu fui, inclusive quem me chamou foi o Fernando, o Calil, que fazia muito tempo que a gente não se encontrava, a gente se reencontrou em 2010, 2009, exatamente quando o pai dele estava na Alvorada. Eu, como médico, o Lula até pediu, o presidente Lula falou assim, Padilha, você que é médico, conhece o Jacó, não quer dar uma olhada nele, porque tinha hepatite crônica, eu sou infectologista, é a minha especialidade, então por isso eu fui ver a Alvorada. E o Fernando, tanto o Fernando quanto o Calil, em 2013, ele falou assim, quando você estiver em São Paulo, no fim de semana, passa lá. Então eu fui 2 a 3 vezes, todas elas, inclusive, convidado pelo Fernando e pelo Calil. As vezes que o senhor foi ao sítio de Atibaia, todas as vezes o presidente Lula estava lá, alguma vez o senhor foi só com o Calil ou com o Fernando? Não, teve uma vez que, acho que mais ou menos 3 vezes, teve uma vez que eu me lembro que foi o Fernando, o Calil, chamou o Fábio, que é filho do presidente Lula, falou assim, a gente vai junto, vai ser um churrasco lá com os meninos, tudo, você não quer ir lá? Então teve uma vez que não tinha nem o presidente Lula, nem a dona Marisa estavam. Alguma vez o senhor foi ao sítio do Fernando ou o Calil não estavam? O Fernando todas as vezes estava. O Fernando, a esposa dele, a Lília. O Calil não tenho certeza se estavam todas, mas o Fernando todas as vezes estava. E o seu Jacó estava uma vez, até uma vez que o Fernando insistiu muito, porque tinha a ver com essa coisa de Brasília, porque o seu Jacó falou assim, estamos convencendo o meu pai aí, ele não estava querendo mais ir lá no sítio, estava meio voltando a ficar meio em casa, e vamos chamar o pessoal que viu ele lá em Brasília. Então estava eu, acho que o Sigmaringa Seixas estava, o Sigmaringa e a esposa estavam, isso em 2013. O presidente Lula estava, a dona Marisa estava. Padilha, o senhor chegou a tomar conhecimento do interesse do presidente Lula, isso já em meados de 2014, em comprar o sítio de Atibaia do Fernando? Foi 2014 que eu já tinha saído do Ministério. Em fevereiro de 2014 eu saí do Ministério da Saúde, ia ser candidato a governador de São Paulo, então eu vim para São Paulo e fui visitar o presidente Lula e a dona Marisa lá no apartamento deles lá em São Bernardo. E aí na conversa, a conversa foi até o seguinte, porque eu tinha me casado em 2013 com a minha atual esposa, e a dona Marisa não conhecia muito ela, e a dona Marisa era sempre meio mãezona de todo mundo. E ela falou assim, você tem que me apresentar a sua esposa, eu quero conhecer melhor a Tássia, conhecer um pouco melhor, tudo. E aí ela falou, né? Ela mesmo falou, a dona Marisa falou assim, eu estou insistindo com o Lula, a gente precisa comprar aquele sítio do Jacó, tudo. Então isso deve ter sido fevereiro, março de 2014, porque eu tinha acabado de sair do Ministério para ser candidato, então eu me lembro dele ter comentado isso, né? E me lembro dele ter comentado num outro momento também, aí deve ter sido já... Mas também, 2014 com certeza, porque foi numa situação que eu era candidato a governador, então em agendas, né? O presidente Lula acompanhou algumas das agendas, e a dona Marisa falou assim, Padilha, a campanha nem o Lula não comprou esse sítio ainda, nem por te levar lá, levar a Tássia, a gente queria fazer um interrogatório com ela, tudo. E o presidente Lula não, é verdade, mas o Jacó não quer vender, tudo, então... E me lembro também do Fernando ter comentado isso também. O Fernando comentou num outro momento também dessa coisa de que o pai não queria vender, acho que o seu Jacó não queria... acho que tinha um certo sentimento de gratidão quando o Lula recebeu o Jacó no Alvorada. O Jacó estava muito doente na época, estava vendo a hepatite crônica, não é fácil. Tá bom, senhor Alexandre. Próxima pergunta. Estou satisfeita, excelência. Obrigada. Outros defensores têm perguntas? Rogério Aurélio, excelência. Como? Tem Defensor perguntas? Rogério Aurélio. Tem perguntas. Sim. Eu vou interromper aqui um minutinho.
pelo tamanho do áudio.